identificado aí? Se não tinha nenhum passageiro, apreensão. Embarcação não identificada. Lesou Machado. Ações especiais! Criminosos do Novo Cangaço invadem cidades no interior do Brasil. Os moradores são surpreendidos com muita ameaça e violência. Quando tudo parece sair do controle, os policiais entram em ação e enfrentam todo tipo de perigo para que o cidadão comum possa retomar a rotina e sair de casa sem nenhum risco. Uma característica comum aos criminosos: a maioria escolhe nunca parar. E quando eles não se detêm, há quem não meça esforços para prendê-los. Foi o que aconteceu numa perseguição da Rocan. Os policiais deixaram as motos e seguiram a pé atrás dos bandidos. E agora, você segue junto com a gente nessa perseguição, na linha de combate. Troca de tiros e perseguição em Mauá, na Grande São Paulo. Os criminosos em um veículo roubado não obedecem à ordem de parada e tentam acertar os policiais. Nessa ação criminosa que foi roubo a um veículo, iniciou a fuga. Durante a fuga ele tentou atropelar os policiais da Rocan. E como não tiveram êxito, eles fizeram uma manobra e iniciou o acompanhamento, né? O carro, em alta velocidade, avança pela via expressa, colocando em risco a vida de outros motoristas. Os bandidos ignoram os semáforos e quase causam um acidente em um dos cruzamentos. Ele coloca em risco a vida de várias pessoas, de ser atropelado, de ter o seu veículo abalroado, ter algum bem seu danificado. O automóvel invade a calçada numa fuga extremamente arriscada. Mais uma vez, eles usam as calçadas para escapar do trânsito. Felizmente, nenhum pedestre passava pelo local. O carro segue perigosamente em zigue-zague. Ele vai passando em faróis vermelhos, ele passa em vias de pedestres sem ter a devida atenção com os pedestres. E a Polícia Militar mantém uma distância de segurança e aciona os seus sinais sonoros e luminosos para que terceiros possam perceber a presença da Polícia Militar, perceber que uma situação atípica está acontecendo. Repare que o veículo arranca o retrovisor do carro branco. O trânsito obriga o carro a parar. Um dos assaltantes é rendido. O motorista ele foi impedido porque uma viatura que também encostou no apoio travou a porta e ele não pôde descer. Mas o outro continua a fuga a pé. A gente correu atrás dele, mantivemos uma distância que ele não pôde se homiziar em local nenhum. Foi cerca de 300 metros o acompanhamento a pé. O bandido finalmente é capturado. Ele estava ferido na cabeça e no pescoço e é encaminhado ao hospital. E conseguiram fazer a detenção e a prisão desse indivíduo. Foi preso de imediato. Já o motorista sem ferimentos é levado direto para a prisão. Durante a pandemia, o Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar foi ainda mais acionado.
Por conta do coronavírus, cidadãos comuns entraram em colapso. A pandemia trouxe ainda mais prejuízos, caos e também a tragédia. Feita! Ninguém tá aqui pra te machucar, tá bom? Tá na mão, tá na mão. O posto do INSS em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, é esvaziado às pressas. Lá dentro, um cadeirante está com o corpo envolto em artefatos e ameaça explodir tudo. O GAT é chamado. A equipe ficou numa distância segura. Toda a verbalização da negociação ela foi feita através de um robô. Então o robô se aproximou dele, conversamos com ele, ele contou a história dele. Começam as negociações. O homem tem 52 anos e trabalhava como técnico em refrigeração, até que a neuropatia diabética o obrigou a uma medida extrema, a amputação das duas pernas. Sem trabalho e com enormes despesas médicas agravadas pela pandemia, o homem tentou por 6 vezes receber a pensão a que tem direito. Não conseguiu. A aposentadoria saiu no ano passado, até agora eles não me pagaram. Sem enxergar a alternativa, ele invadiu a agência e agora ameaça causar uma tragédia. Vou deixar bem claro que eu Os policiais entendem o drama social e não se precipitam. Com cuidado, acabam por convencer o cadeirante a se entregar. Ele concordou que ele já tinha exposto a história, já tinha chamado atenção. Ele retirou todo o artefato que ele dizia ser explosivo, retirou dos bolsos, do colete que ele estava e se entregou para a equipe. Com uma perícia médica, em janeiro de 2020, o INSS confirmou o benefício e liberou o pagamento, R$ 1.085 para fevereiro de 2021. Até o dia 16 de março, o homem não viu o dinheiro. Eu não quis prejudicar ninguém, não queria ferir ninguém, tanto que o artefato ele não tinha nada, era um papelão. E eu não fui lá botar a vida de ninguém em risco, eu só queria aparecer para alguém pudesse ver meu caso. O personal do esquadrão de bomba, que foi até o local, fez a constatação que apenas se tratava de um simulacro e não, na verdade, de explosivo. O GAT confirmou que os artefatos eram simulacros feitos de papelão. Durante a pandemia, os dramas pessoais se intensificaram e ganharam dimensão ainda maior. Praia Grande, litoral de São Paulo, fevereiro deste ano. Policiais do GAT cercam a residência. Lá dentro, um homem de 33 anos, descontrolado. A mãe fugiu e conseguiu chamar a polícia. O acionamento se deu através da própria família, né, que também foi ameaçada por ele. O rapaz fez da casa um verdadeiro bunker e impede a aproximação do GAT, atirando objetos. A pessoa em surto ainda quebrava toda a sua residência. O ambiente estava todo escuro, estava sem energia elétrica, ele tinha cortado os fios da casa. A negociação tentou por vezes fazer contato com ele, não conseguimos. O GAT já está há 4 horas tentando a rendição do agressor. Os agentes resolvem entrar. O policial afasta o portão com uma mão, na outra mantém a arma apontada. Na escuridão, só é possível ver os reflexos das miras lasers. Água pelo chão, encontramos sangue nos vestígios que o causador estava machucado, então talvez uma emergência até para a gente atuar para salvar a vida dele. Com cautela, chegam à sala. Os policiais são cuidadosos para que ninguém saia ferido. Cuidado com o sofá. Os móveis formam verdadeiras barricadas que impedem o avanço. A equipe de intervenção do GAT chega à cozinha, ou ao que sobrou dela. Tudo está revirado, destruído, como escombros após um desabamento. A mira laser não acha ninguém nesse cômodo. Os policiais têm que tirar a geladeira do caminho para prosseguir. Eles chegam a um corredor e retomam o contato com o agressor.
O indivíduo não respondia ao chamado da negociação, até o momento em que ouvimos ele mexendo alguns móveis para desembarricar a porta de onde ele estava. Se você sair aí e sentar, a gente chega até você. Ninguém tá aqui para te machucar, tá bom? O rapaz vai se render. A equipe de intervenção se posiciona atrás da parede. No corredor, há expectativa e a mira laser para evitar o risco. O agressor sai portando um martelo em uma das mãos. Na outra, panos com sangue de ferimentos causados durante o surto e a destruição. Foi feito o uso do dispositivo eletrônico de controle e a técnica de contramedidas foi contido, mais uma vez nos apoiando os policiais do resgate, da SAMU. Os policiais do GAT são os primeiros a sair. Em seguida, o agressor ladeado por 2 bombeiros do resgate, todos com muito cuidado. O rapaz não passa bem. Assim que chegam a viatura de resgate, acomodam o rapaz na maca. A polícia, a mãe confirmou que o filho estava em surto psicótico e ameaçava colocar fogo na residência. Com as luzes acesas, foi possível constatar a intensidade do descontrole. Como estava sozinho na casa, a polícia suspeita que o agressor se feriu. Por isso, o sangue nos panos, jogados no chão e na estante. Graças ao GAT, ele agora está a caminho do tratamento. Quando algumas pessoas perdem a cabeça, tendem a espalhar o terror. Foi o que este homem provocou. Ele deu tiros pela janela do apartamento, em Itatiba, no interior de São Paulo. O GAT foi chamado e, por mais de 6 horas, tentou a rendição do agressor armado. Nós sabemos que, de alguma forma, você está ouvindo. Nosso principal objetivo aqui é entender como tudo aconteceu, o que está acontecendo, mas através das suas palavras. Ficou um bom tempo sem conversar com a equipe, sem ter sinal de vida. As negociações não avançam. O resgate dos bombeiros chega, faz parte do protocolo, nas ações do GAT. Saindo daí, você vai encontrar quem aqui? O GAT. Vai expor sua situação. E dentro da nossa especialidade, nós vamos te ajudar. Para monitorar o atirador e sondar o apartamento, os policiais usaram um drone. Foi graças ao drone que foi tomada a decisão de explodir a porta, porque a gente sabia que não tinha ninguém atrás da porta. O homem está escondido em um dos cômodos. A equipe de intervenção vai invadir. Foi colocada uma carga explosiva na porta, entramos no apartamento. Ele estava na cama, ele tentou pegar o armamento e já foi contido rapidamente com técnicas de contramedidas. Com a ajuda dos vizinhos, a polícia montou o quebra-cabeça. Eles ouviram uma discussão do homem com a esposa. Depois, tiros dentro do apartamento. Com a chegada dos policiais, ele passou a disparar pela janela. Aos agentes, o atirador disse que medicamentos, misturados com bebidas alcoólicas, causaram todo esse descontrole. Motel em Taboão da Serra, região metropolitana de São Paulo. Foi em um dos quartos que as coisas saíram completamente do controle. Uma mulher de 61 anos foi ferida com uma faca pelo próprio marido. Eu tô sem de tudo. Eu sou todo doente, mas a medicina é boa. A medicina é excelente. Seminua, ela foge e é acolhida pelos funcionários do local, que chamaram a polícia. A equipe de negociação começou a verbalizar. A princípio, não estava responsível, que é uma característica da pessoa que está em surto. Ela não responde, ela não tem noção da realidade, uma pessoa em surto. Agora, o marido de 65 anos ameaça tirar a própria vida. Ele explica que é casado há 45 anos. 45 anos? Tudo que é meu é delas. E tem 10 filhos. E todos dando comer. 10? Do bom e do melhor. Para levar adiante o plano aterrorizante, o homem trouxe de casa 2 facas e foi com uma delas que feriu a mulher no peito. O GAT percebe o desespero do idoso e resolve agir antes que seja tarde demais. A equipe do
O GAT observou que ele estava decidido em tirar a própria vida. Uma equipe vai invadir pela porta, a outra pela varanda. Os policiais lançam a bomba de efeito moral e pulam para dentro da sacada. Abrem as portas, prontos para render o idoso, que já está contido pela outra equipe. Tá na mão, tá na mão. A granada é acionada, o distrativo, usamos ele para chamar a atenção da pessoa para um lado enquanto a equipe atua do outro. E a equipe atua com equipamentos não letais e de forma de conter o causador. Um período difícil, onde os dramas humanos tomaram proporções impactantes. A equipe do GAT vai para Mogi das Cruzes, região do Alto Tietê, em São Paulo. Dentro da casa, um homem esfaqueou 3 pessoas. A ex-mulher levou 2 golpes nas costas. O pai dela e o irmão dele também foram atingidos. Como ele havia esfaqueado 3 pessoas, ele era um causador de alta agressividade. Ele falava que se não cumprisse algumas determinações que ele exigia, ele ia voltar lá e ia terminar de esfaquear até a morte. Todos são reféns. O terror da família já dura mais de 2 horas. Os 3 feridos precisam urgentemente de atendimento médico, mas o homem está determinado a não parar. A equipe secundária, pelos fundos, a gente conseguiu êxito de forma furtiva de conseguir adentrar a residência, sem que ele percebesse. As negociações não avançam e a equipe de contenção age. É tudo muito rápido. Do alto, é possível ver o que se passou lá dentro. Foram 6 tiros de elastômero, a bala de borracha, até que o homem se rende. Foi necessária a utilização de equipamento de menor potencial ofensivo. Ele causa um efeito momentâneo de dor, porém ele não causa uma lesão grave e dificilmente causaria morte no causador. Imagens exclusivas do Linha de Combate mostram a ação pelo ponto de vista dos policiais do GAT. O rapaz rendido já vinha ameaçando a ex-mulher e os 2 filhos de 1 e 3 anos. E nem mesmo uma ordem de restrição imposta pela justiça impediu o crime, que só não acabou em tragédia pela ação decisiva do GAT. Daqui a pouco você vai ver uma quadrilha de assalto a banco espalha o terror em um bairro movimentado de São Paulo. A missão do GAT é impedir que um dos criminosos armados com um fuzil tire a vida do refém. A Marinha do Brasil avança no combate ao crime organizado em operações com a Polícia Federal. E agora, com a implantação de um sofisticado sistema de gerenciamento, o litoral brasileiro e os rios do interior do país, chamados de Amazônia Azul, são monitorados todos os dias, 24 horas. Tráfico de pessoas, de drogas, contrabando e, sobretudo, náufragos e naufrágios tem uma pronta resposta desses homens, considerados os guardiões das águas. Embarcação não identificada fechando distância sobre o navio. Alarme de superfície vermelha. O navio Patrulha Oceânico Araguari parte do Rio Grande do Norte em direção ao litoral de Recife. A bordo, além dos militares da Marinha, agentes da Polícia Federal. A 270 quilômetros de Recife, mar adentro, eles abordam o catamarã, que leva mais de 2 toneladas de cocaína para a Europa. 5 criminosos foram presos, todos brasileiros. A operação, que aconteceu em fevereiro, é resultado de acordos de cooperação entre a Marinha e a Polícia Federal, com envolvimento de agências de inteligência de 4 países: Portugal, Estados Unidos, Inglaterra
Brasil. 4 meses depois, uma nova operação da Marinha com a Polícia Federal apreende um veleiro com 4 toneladas de haxixe, também no litoral de Recife. A embarcação que saiu de Portugal era conduzida por 2 tripulantes, que foram presos. A interoperabilidade, seja entre as Forças Armadas, seja entre agências, ela é sempre muito bem-vinda. Por quê? Porque, na verdade, potencializa, né, as capacidades de cada um, ela facilita, dá aquele apoio logístico e mitiga as ações onde cada um possa ter mais dificuldade. Uma das maiores apreensões do ano. Os 2 carregamentos podem alcançar 20 milhões de dólares no mercado internacional. Pouco mais de 100 milhões de reais. Por isso, a Marinha do Brasil tem pressa. O projeto estratégico da Marinha prevê a implantação de um sistema de inteligência para o monitoramento integral da Amazônia Azul. São 5,7 milhões de quilômetros quadrados entre mar, rios e lagos. Uma área que corresponde à metade do território do Brasil. É um projeto que envolve radares ao longo da costa, radares de longa distância, radares que detectam alvos além da linha do horizonte. Contaremos com monitoramento satelital, com imagens de satélite para poder integrar as informações e comparar com o que o radar está observando. Além das próprias embarcações, os navios da Marinha que estão em operação no mar, aeronaves da FAB, aeronaves da Marinha, drones, hidrofones que estarão instalados também ao longo da costa para a gente poder entender, escutar, né, saber o que se passa ao longo do litoral. Pelos rios e oceanos escoam as riquezas do nosso país. Para a Marinha, o crime organizado é apenas uma das ameaças. A indústria emergente de mineração no mar, que quer tirar do fundo do oceano a matéria-prima escassa em terra, principalmente a usada na fabricação de produtos tecnológicos. Nossa fartura submarina ainda está sendo mapeada. Estima-se que em 2030, 25% do nosso assoalho oceânico tenha sido identificado. Mas já se sabe que o petróleo é apenas uma das riquezas. Ouro, diamante, cálcio, manganês e ferro despertam o desejo das grandes corporações. É para impedir essa ação predatória que a Marinha está montando esse complexo sistema de inteligência. É entender o que se passa além da nossa costa. Entender, saber quais são os movimentos que acontecem ao longo da nossa costa. Por que eles acontecem? Quem está fazendo? Isso tudo é o grande objetivo, é o que nós trabalhamos aqui no SISMAR. O novo sistema de gerenciamento da Amazônia Azul também vai ajudar, e muito, em uma das principais atribuições da Marinha, as operações SAR. SAR, em inglês, significa Search and Rescue, ou seja, operação de busca e salvamento. Em média, no Brasil, nós temos aproximadamente 400 ações dessas por ano. Então, são ações de grande monta, relevância para o nosso país, para salvar a vida humana que não tem preço. O helicóptero da Marinha se aproxima da embarcação. Lá dentro, um tripulante precisa urgentemente de atendimento. E o retorno da embarcação à costa pode ser fatal para o paciente. O militar se prepara. O helicóptero tem que acompanhar a embarcação para que haja o contato, numa ação chamada de fast rope. Ele utiliza uma corda para a descida rápida e perigosa. O socorrista chega ileso ao convés, mas agora começa a pior parte. O piloto precisa de muita habilidade para manter a sincronia com a embarcação. Um pouco mais rápido ou mais lento e a operação pode acabar em tragédia. O militar do resgate usa equipamentos especiais para acoplar a vítima ao próprio corpo. Com um balanço na corda, os dois são içados para o helicóptero e podem partir para o hospital mais próximo. Ações como essa acontecem com mais frequência do que a gente imagina e serão mais efetivas ainda com o sistema Amazônia Azul. Daqui a pouco, como a Marinha do Brasil está se impondo nesse mar em disputa, nós acompanhamos o trabalho de fiscalização do navio patrulha oceânico APA, uma embarcação preparada para qualquer tipo de ameaça. Andando no meio da multidão,
Não dá para saber quando a pessoa ao seu lado pode perder o controle. A pandemia mexeu com o emocional de muita gente. Para quem já tinha transtornos psicológicos, a situação foi agravada pela falta de recursos financeiros e pelo isolamento. Outros chegaram ao limite e a reação foi agressiva e também violenta. O terror começou cedo neste centro comercial da Lapa, zona oeste de São Paulo. Os moradores são tomados pelo desespero. Olha lá, gente. É um tiroteio da que perto do contrato. Olha lá, gente, meu Deus do céu! A moça, em pânico, sai em disparada, em busca de um abrigo. Meu Deus do céu, moça, deixa a gente entrar! Corta, gente! Meu Deus do céu! Moça, pelo amor de Deus, a gente se esconder aqui. São 9 horas da manhã e várias pessoas testemunham o inacreditável. Aqui na Lapa, gente, meu Deus. Acho que matou o polícia. Sai daí, moço, sai daí, moço. É tiro, sai daí, senhor. Tá feio, né? Tá, vem pra cá. As câmeras dos celulares registram os policiais resgatando um companheiro ferido. Para enfrentar os tiros, os agentes buscam proteção atrás do carro ou do poste. Tudo começou alguns minutos antes. O dia de pagamento atraiu uma quadrilha para esta agência bancária. 6 homens fortemente armados, inclusive com fuzis, invadiram o local. Se tratava de uma ocorrência de altíssimo risco, onde um policial já havia sido ferido por tiros. Os criminosos portavam fuzis, né? São armas de combate, armas de guerra. A patrulha diária, que estava em uma operação na região, chegou rapidamente. Mas os policiais mal deixaram o veículo e já foram alvejados. A moradora registrou com o celular os policiais retirando o cabo Agenor Soares Júnior da linha de tiro, com um ferimento na cabeça. A patrulha diária deu o primeiro combate e, apesar do colega ferido, conseguiu atingir 3 criminosos e prender um. Quando ninguém achava que poderia ser pior, o 5º bandido em fuga invade um prédio residencial. E o 6º criminoso pulou o muro do banco e caiu nos fundos de um estabelecimento comercial. Ele estava em cima desse telhado vermelho. Esse telhado vermelho aqui, ó. O bandido em fuga no prédio pegou roupas em um apartamento do 2º andar e subiu. Os policiais da rota trocaram tiros com ele no 10º andar. O criminoso faleceu a caminho do hospital. Já o outro bandido decide não trocar tiros. Para escapar, ele faz uma vítima refém. O GAT foi chamado. O estabelecimento é uma ótica com filiais por todo o Brasil. O rapaz trabalha no laboratório e era o único funcionário no momento em que o bandido invadiu. Estava um causador armado com um fuzil, com um refém e fazendo o uso da imagem do celular para mandar mensagens a todo momento nas redes sociais. Na frente da loja, outras 5 pessoas conseguiram fugir. Rapidamente, o GAT age para isolar o local. Atiradores são posicionados nos telhados. Policiais da patrulha guardam o perímetro e o primeiro de choque faz a contenção das imediações. Lá dentro, o assaltante de bancos, Leandro Rocha Mota, com um cigarro na boca, obriga o refém a gravar com o celular todos os movimentos. O resgate dos bombeiros chega. Começam as negociações. A gente quer tirar você daí, entendeu? O bandido está ferido. Ele tem no peito o hematoma do impacto de um projétil, detido pelo colete à prova de balas. A prioridade é a sua saúde, mano. Você tá machucado aí? O criminoso pede um advogado para participar das negociações. As exigências desse causador era o seu advogado e a imprensa no local. Vamos fazer o seguinte, então.
Pra você ser atendido logo. Calma, fica calmo. Vamos fazer da seguinte forma, beleza? Vou explicar. Você vai soltar aí você vai deixar a sua arma aí e vai vir também e acabou. Entendeu? O doutor vai acompanhar daqui e a gente vai fazer isso aí, beleza? Pode soltar pode gravar também. Tranquilo, tranquilo. Pode falar, ó, agora são meio-dia e 2. Ó, meio-dia e 2, tô saindo, entendeu? Tô saindo de pé. Ganhamos a confiança do causador. Ele acreditou que o GAT lá estava para fazer um trabalho sério, um trabalho profissional. O bandido está quase se rendendo. Deixa ele vir e fica aí atrás de você. Fica brigado aí. Pode ficar brigado. E pede notícias dos comparsas. Ele não sabe que 4 criminosos foram mortos e um preso. Doutor. Oi. Você vai ver tudo isso aqui fora. Quando você tiver, mano, aqui, resolver esse primeiro passo aqui, que é a sua situação, aí depois você vai tomar ciência deles lá, já. O momento da rendição é tenso. Tirou o cinto. Beleza? Pode deixar assim, tranquilo. Tá largando o fuzil. Largando o fuzil. Colocou o fuzil no chão. Agora solta o... Opa, o refém tá vindo, vai passar pelo armamento. Refém saindo, refém saindo, refém saindo, refém saindo. A equipe vai entrar agora, beleza? O pessoal tá entrando. Devagar. Devagar. Calma, Leandro. Ele se rendeu, a equipe realizou o protocolo de rendição e foi conduzido até a viatura do primeiro de choque para ser posterior encaminhado à delegacia de polícia. Tá conseguindo respirar de boa? Em estado de choque, o refém deixa a ótica escoltado pelo GAT. Protegido por escudos, o criminoso é levado para a viatura. Lá dentro, a equipe do GAT mostra um impressionante poder de fogo da quadrilha. Fuzil, farta munição e coletes à prova de bala. Lá fora, a perícia começa o complexo trabalho de montar como tudo aconteceu. Depois de mais de 3 horas de horror, 2 boas notícias. O cabo Agenor Soares Júnior reagiu bem à cirurgia para a retirada de fragmentos de bala da cabeça e se mantém estável. E uma mulher atingida de raspão por uma bala perdida também foi medicada e passa bem. Dia caótico e de medo na Lapa, zona oeste de São Paulo. Um trauma que todos os envolvidos jamais irão esquecer. O aumento da frota de patrulha é fundamental para o gerenciamento que está em implantação, a segurança da Amazônia Azul. Hoje, são 3 navios e mais 2 embarcações que devem ficar prontas nos próximos anos. As operações envolvem combate, repressão ao crime, fiscalização, busca e salvamento de vítimas. Os marinheiros têm que estar prontos para todo tipo de desafio, como vamos acompanhar agora. Manaus entra em colapso e o Brasil assiste em choque à morte de doentes de Covid por falta de oxigênio. Essas imagens foram feitas nos dias 14 e 15 de janeiro deste ano. Nesses 2 dias, 31 pessoas morreram asfixiadas, segundo o Ministério Público do Estado. Peço socorro, alguém socorro. Está sem oxigênio. Estamos dividindo um oxigênio para 5 pessoas aqui no hospital. Desesperada, a população passa a buscar por conta própria cada cilindro de oxigênio para salvar as vidas. O preço no mercado paralelo dispara e criminosos tiram proveito da situação, comercializando equipamentos que não servem para nada. Pagamos 5 mil em cilindros, 3 mil, 4 mil reais e vazios. Em meio ao caos, a Marinha do Brasil monta uma operação de guerra para levar o oxigênio. Um tanque de 54 toneladas, com 90 mil metros cúbicos de oxigênio líquido, é embarcado em Santos, litoral de São Paulo, e parte imediatamente em direção ao Amazonas, para abastecer os hospitais da capital. Nós temos diversas ações sociais, né, e que corroboram com essas que foram realizadas, por exemplo, com o transporte de oxigênio numa época tão importante. O navio escolhido para essa missão é o Patrulha Oceânico APA, o mais rápido entre as embarcações que suportam esse peso. O APA chega ao destino 2 dias antes do previsto. Um sopro de esperança e alívio
para quem desesperadamente tenta voltar a respirar. As missões do APA começam cedo e muitas vezes não tem hora ou dia para acabar. Podemos passar dias no mar. Isso depende do planejamento que é feito com grande antecedência, baseado em informações, baseado em inteligência, baseado em dados estatísticos para que a gente possa bem executar nossa operação. O navio Patrulha Oceânico parte do complexo naval na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. A hora de desatracar é sempre de atenção para os militares a bordo. Máquinas adiante, 1. Máquinas adiante, 1. Máquinas adiante, 1. Toda desatracação de um navio é um momento de maior prontidão, né? Nós temos que estar com todo o nosso, temos um guarnecimento especial, temos que estar com todos os militares guarnecidos, né? Por ter maior concentração de embarcações, por ter maior proximidade de terra, né? Então temos que estar prontos para reagir para qualquer imprevisto. Depois que o APA passa a Ponte Rio-Niterói, a tensão diminui. Assim que ganha o alto mar, a capitã da fragata, Aline Pontes, explica a missão do APA para o comandante. De acordo com as informações vinculadas pelos mar, na área de interesse, propõe-se a abordagem de algumas embarcações alvo, né, para checagem de dados que aparecem conflitando alguns dos nossos sistemas de acompanhamento, de forma a mantê-los atualizados e retroalimentar com as informações corretas. As mulheres têm um papel de destaque na Marinha, que foi pioneira na participação feminina nas Forças Armadas, nos anos 80. E cada vez mais a mulher vem ganhando seu espaço junto à sociedade e não tem sido diferente na Marinha. A missão repassada pela capitã Aline foi levantada pelo CISMAR, o Centro Integrado de Segurança Marítima, uma organização militar que trabalha com operações de inteligência entre forças de segurança, como a Polícia Federal. Nós iremos demandar aqui para abordar um contato de interesse que está a cerca de 16 milhas aqui da costa, né? Cerca de 30 quilômetros da costa. É difícil prever o que o navio patrulha vai encontrar pela frente. Por isso, o comandante Luiz Ricardo ordena um exercício de combate. Embarcação não identificada fechando distância sobre o navio. Alarme de superfície vermelho. Guarnecer poste de combate. Manobra, prossiga. Na tela de monitoramento, aparece o suposto alvo. Reparos aqui em direção. Municiar armamento. Na Marinha, acima da patente, há um ícone que indica a especialidade do militar. Este, no caso, pertence à unidade de direção de tiro. Ele recebe as ordens do comando e assegura que serão cumpridas. Aqui comando ciente, separa, vamos abrir nova bateria de fogo sobre o alvo. Reparos 22, reparos 52 e 72. Com tiro contínuo, modo singelo, 20 granadas a fogo. O exercício é um sucesso e o alvo da missão é avistado. Tudo acontece muito rápido. A equipe de abordagem fortemente armada já está pronta. Autorizado colocar a lancha atrás. A grua posiciona a lancha para embarque. O esquadrão recebe bandeira verde para prosseguir. A lancha parte em alta velocidade. Rapidamente se aproxima do contato e circula a embarcação. A abordagem é um momento decisivo. No APA, os homens estão em postos de combate, tudo sob o olhar atento do comandante. O esquadrão entra na embarcação. É um navio pesqueiro. Os tripulantes são posicionados para diminuir os riscos. São 7 homens. Bom dia, senhores. Marinha do Brasil trabalhando para a sua segurança. Essa é uma inspeção de rotina. Eu vou estar verificando documentos da embarcação, habilitação, equipamentos de segurança. Quem é o responsável pela embarcação? Senhor? O senhor pode começar me apresentando os documentos da embarcação? Durante toda a ação, o APA circunda a embarcação alvo.
o comandante supervisiona com um binóculo. No pesqueiro, a situação se complica. Ela está sem um número de inscrição na polpa, por quê, mestre? Porque assim, ó, lá no nosso local não exige a capitania. Foi feito vistoria agora há pouco tempo. Lá nós não... O pessoal não pede, entendeu? Não é exigido, não é obrigatório. E o responsável resolve abrir o jogo. Eu tô comandando, eu não tenho a CIR de mestre, né? Só que eu tô comandando provisório porque esse barco aqui, na verdade, tava na reforma, daí desarmou. Aí eu fui... Tô fazendo um tempo. CIS é o cadastro no sistema informatizado que tem que ser feito por todo mestre amador que autoriza a conduzir uma embarcação. Qual o nome do mestre? Não tem. A embarcação não tem mestre? Não tem. A embarcação está sem despacho. Não está despachada, não tem mestre. O mestre, na verdade, sou eu, né? Na verdade, eu já trabalho há 10 anos de mestre de barco, mas eu não tenho a carteira porque no nosso lugar lá está muito difícil para conseguir, sabe, esse curso. Está bem difícil. Cadê a habilitação dos outros condutores? O chefe de máquina? Não tem. Tá ciente que deveria ter 4 habilitados aqui? Sim. Estou bem ciente, tá difícil hoje em dia para conseguir. Entendi. Nós lá estamos querendo até falar com o CIDIP no nosso lugar lá que organiza ali, que cuida com os armadores, para nós fazer curso rápido para esses pais de família se habilitarem e poderem trabalhar tranquilo, em como nós também queremos trabalhar tranquilo, entendeu? Só que está bem difícil essa situação. Aí também chegou essa situação da pandemia, deu uma, como diz o outro, uma retardada no processo. O barco saiu de Itajaí, em Santa Catarina, e já estava há 20 dias pescando nas águas do Rio de Janeiro. Verificar se a embarcação tem AIS. Só porque a gente não tem o AIS dela não tá ligado. Tá com problema? Que as carafas cientes, o gás da embarcação aqui tá reportando que o AIS tá avariado. O AIS é um sistema de identificação automático. Permite que a autoridade naval rastreie e monitore o deslocamento das embarcações. O AIS é um equipamento que ele reporta a posição do navio em tempo real. E com isso a gente consegue monitorar. Ele é muito importante, por exemplo, numa operação SAR, numa operação que a gente precisa identificar onde está a embarcação para poder prestar o socorro. O pesqueiro tem autorização do IBAMA, mas uma garrafa plástica ao lado do casco denuncia o desleixo dos pescadores com o mar, de onde eles tiram o próprio sustento. Para a Marinha, o pesqueiro não cumpre os requisitos de segurança. Ele será recolhido. O comandante Luiz Ricardo dá a ordem. Para ele recolher todo o material dele que está na água, para nós podermos encaminhar ele para o porto. A fiscalização da Marinha visa, sobretudo, a segurança. Não há ninguém no pesqueiro habilitado para superar as armadilhas do mar. Numa situação como essa, os pescadores é que podem ser fisgados. Uma ameaça real. A lancha é acionada para escoltar o pesqueiro até a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro. Lá, terão a oportunidade de regularizar os documentos. O esquadrão de abordagem volta ao APA com a missão cumprida. Começa o retorno para casa. No céu, a fragata Solitária escolta o navio. Os oficiais e os praças contemplam as várias tonalidades de azul do mar. Ao cair da tarde, já na costa, nossos praças e oficiais são recebidos pela visão do Pão de Açúcar. E o Cristo Redentor, abençoando mais um dever cumprido. E na Marinha do Brasil, a prioridade de comando: combater, navegar e flutuar. Um coletivo lotado de passageiros se envolve em uma tragédia. As imagens impressionam e comovem.
E ainda pior, esse tipo de acidente tem aumentado nos últimos anos por causa do transporte clandestino. Veículos sem manutenção, sem protocolos de segurança e com motoristas exaustos. Cabe à Agência Nacional de Transportes Terrestres a investigação e a fiscalização, um trabalho dificultado pela máfia do transporte. Acompanhe as imagens. Um ônibus em alta velocidade na BR-376, na região de Guaratuba, litoral do Paraná. Mesmo com 50 passageiros, o motorista acelera na descida, na Serra do Mar. O veículo atravessa o pontilhão e, após a curva, a tragédia. O motorista perde o controle, arrebenta a mureta de proteção e cai na ribanceira. 19 pessoas morreram. Entre elas, uma criança de 6 anos e um adolescente de 14. O ônibus que saiu de Ananindeua, no Pará, em 22 de janeiro, levaria 5 dias para chegar ao destino, São José, Santa Catarina. Mas em 25 de janeiro, tudo mudou. Depois de 5 meses de investigação, a polícia do Paraná chegou a uma organização criminosa. O acidente que provocou a tragédia foi causado por uma rede de transporte clandestino. Os laudos comprovaram a falta de manutenção no veículo e irregularidades na licença de viagem. O problema do transporte clandestino é que tu não tem garantia de que o veículo está em condições de mecânicas corretas, se os freios estão bons, se o motorista está com os cursos em dia, está com a saúde médica em dia. Para evitar acidentes como este, a Agência Nacional de Transportes Terrestres faz uma verdadeira cruzada contra o transporte clandestino. Nós acompanhamos de perto o trabalho desses profissionais. Duas equipes fazem um bloqueio na rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Minas Gerais, para coibir o transporte ilegal. Hoje nós estamos aqui na Fernão Dias realizando a Operação Pascal, que é a operação que a NTT faz rotineiramente no combate ao transporte clandestino de passageiros. O primeiro ônibus azul tem cerca de 20 passageiros, que são obrigados a viajar acompanhados de todo tipo de tralha. Tinha geladeira, tinha bicicleta, tinha pneu, aqueles tambores lá cortados. Os agentes obrigam o motorista a descer tudo para o bagageiro. Nos oferece risco aos passageiros, né? Elas estão soltas ali. Nas viagens interestaduais e internacionais, os motoristas precisam ter em mãos uma licença de viagem como esta, emitida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. A licença traz os dados da empresa, os nomes dos motoristas e o mais importante, o roteiro de viagem e os passageiros. Licença de viagem em mãos quer dizer que tem que estar válida. Isso aqui não está válida, não tem ninguém dá. Só que isso a Advocacia Geral da União vai dizer pra gente. E aí, se ela disser que não vale realmente, se não tiver nenhum passageiro, apreensão. Na autorização, todos os dados batem, exceto a relação de passageiros. Os nomes contidos no relatório não correspondem. Faz a primeira viagem com a licença de viagem de turismo, a segunda viagem, que é o retorno, eles voltam com outros passageiros, o que não pode, o que é proibido. O problema é que as empresas conseguiram o aval da justiça para rodar. Para mim, empresas que vão precisar de um juiz para continuar fazendo a irregularidade são empresas que não estão preocupadas com a segurança do seu passageiro. Elas estão preocupadas com o ganho de dinheiro. Mesmo com a irregularidade detectada, a ANTT não pode fazer nada. Nesses casos, ele está tirando os passageiros de uma empresa regular, com seguro, com inspeção técnica, com controle de jornada de motorista, tudo direitinho. O motorista do ônibus recebeu 3 multas e foi liberado. Não é de hoje que a indústria do transporte clandestino funciona a pleno vapor. 450 para sábado. Meu medo é só fiscalização. Sim, eu sei. Além de
A gente faz de tudo, a gente tem várias informações para a gente passar em tudo. E agora com esse acidente agora, imagino que vocês devem estar... Ele não tá a fiscalização assim, porque a gente tem informação, pode eles estão enquanto a gente vai para outro. Mas nem todos conseguem fugir. A segunda equipe da NTT recebe uma informação quente e segue para o local. Aqui, ó, fique esperto que é logo depois aqui desse viaduto. Eles chegam no momento em que o motorista está fazendo o embarque dos passageiros. Na lateral do ônibus, nenhuma indicação de que seja um transporte regular. Os agentes abordam o homem e pedem a documentação. Carira. 32 horas de viagem sem parar. Essa é a distância entre São Paulo e Carira, no interior de Sergipe. Enquanto a gente checa a documentação, os passageiros aguardam, ansiosos. Então, seu Ednei, eu vejo que não tem autorização para ir na viagem. Não. O motorista não se abala. Não é a primeira vez que ele passa por essa situação. O veículo será apreendido. Ele insiste em dirigir o ônibus até o pátio. Pode chamar o pátio, não. Só que eu levo dirigindo. Não. O agente avisa. O veículo será levado por um guincho. Na verdade, a partir do momento que ele está apreendido, quem é responsável é o pátio. Mais uma vez já aconteceu isso, aí ele bateu, esbagaçou tudo, ele é responsável. Aí na hora que ele tirar daqui, eu tiro a foto, pode ser? Não, ele vai fazer um checklist. Pronto, eu vou tirar a foto do jeito que ele está levando o carro. Não. E checam o ônibus minuciosamente. Constatamos assim que esse para-brisa trincado também não poderia estar assim. Não pode viajar desse jeito. E um para-brisa quebrado é a mesma coisa que um extintor vazio. Ele é um item obrigatório que está com defeito. Para poder seguir viagem, ele tem que regularizar esse defeito. Com todos os passageiros desembarcados, começa a fiscalização na parte interna. Faltando um martelo aqui, ó. Isso é uma regularidade. Você precisa ter todos os martelos. O negócio do transporte clandestino é muito lucrativo e cresce no país. O motivo é que os ilegais não estão sujeitos à adoção de protocolos de biossegurança em função da Covid-19. A gente vai fazer uma autuação por conta dessa falta do martelo. Quem está nesse ramo não se importa com as multas, que podem, somadas, chegar a valores astronômicos. Bom, a gente vai fazer as autuações. Junto com a autuação vem a medida administrativa, que é a apreensão do veículo, né? O veículo vai ficar, no mínimo, 72 horas apreendido, né? Depois de 72 horas, ele pode liberar o veículo aí, pagando os custos do pátio e da remoção. A primeira equipe da NTT se apronta para uma nova abordagem. Nós recebemos informação de que 2 veículos possivelmente irregulares passaram em Mariporã agora e estamos aguardando aqui para quando eles passarem nós ir atrás para abordar. Eles param o ônibus e, surpresa, não há passageiro. Viajando sem a licença, sem seguro, então era de interesse nosso. Aí a gente faz a abordagem, mas está sem passageiro. E como está sem passageiro, a gente não tem muito o que fazer. Essa estratégia de esvaziar o veículo antes da fiscalização mostra o poder da máfia do transporte clandestino. Mas como vai saber se está com passageiro ou não, né? Provavelmente, ele sabendo que nós estamos aqui na região fiscalizando, eles devem ter deixado os passageiros em algum posto aí para trás. Em outro ponto da rodovia, a segunda equipe sai em perseguição a um ônibus suspeito. Então, a gente acabou de receber aqui uma informação que tem um ônibus fazendo um embarque ou desembarque, a gente vai verificar suspeito, ele tem atividade suspeita. E nós vamos lá fazer a abordagem no local para ver o que é que está acontecendo de fato. Ela alcança o coletivo. A placa está meio apagada, é difícil de identificar. Os agentes emparelham com o ônibus e dão ordem de parada. Para aqui na frente. Onde você puder encostar, aqui tem um posto ali na frente. Isso.
posto fazem a investigação. Tá fazendo da onde para onde? Nós estamos fazendo São Bernardo da Fortaleza. Mas o motorista já avisa. Roda com liminar da justiça. No caso de você tem a liminar, né? Veio a linha na liminar, então a gente vai só fazer aqui a notificação, né? A NTT volta para a estrada. Um novo veículo suspeito aparece no radar. A placa é checada. Não habilitado no fretamento. O ônibus encosta. Não tem registro de seguro não, viu? Deixa eu falar com ele, né? Tá perigoso. Alguns minutos depois, o agente volta, frustrado. O carro tá vazio. Tá sem passageiro. Tem sinal de uso ali. Ele deve ter deixado esse passageiro em algum lugar e passou aqui vazio. Tá, entendi. Eu vou liberar ele, porque aqui tá perigoso. Tá bom. O trabalho da Agência Nacional de Transportes Terrestres é fundamental. E mesmo tendo que contornar o esquema da máfia do transporte clandestino e de empresas que recorrem à justiça, ainda assim, com todos esses obstáculos, os agentes continuam a luta para evitar cenas como estas e também novas tragédias. A partir dos anos 2000, um fenômeno chamou a atenção dos especialistas em violência urbana: o avanço do crime organizado. Consolidado em algumas capitais, ele se alastrou pelo interior. Uma força de elite para deter esse movimento foi criada no estado de São Paulo. O Batalhão Especial de Polícia Militar, o BAEP, é treinado para reagir rapidamente às ações criminosas que transformam os pacatos municípios em locais de caos e pânico. Nós vamos achar, viu, tio? O Brasil inteiro conheceu o primeiro Batalhões de Ações Especiais. Os homens da Polícia Militar impediram uma tragédia ainda maior na Catedral Metropolitana de Campinas, no interior de São Paulo. Em 11 de dezembro de 2018, um homem com 2 armas começa a atirar durante a missa. A correria acontece. 2 policiais do BAEP entram e um deles consegue acertar o criminoso. Baleado, ele tira a própria vida. Ele teve que realizar o disparo porque ali, se ele não agisse, outras pessoas poderiam ter morrido. 5 pessoas morreram e outras 3 ficaram feridas. É consenso que, se não fosse o BAEP, o atirador teria feito ainda mais vítimas. Foi-se o tempo em que as pequenas cidades do interior do Brasil e do litoral podiam ser consideradas pacatas. A partir dos anos 2000, a violência se alastrou pelos pequenos municípios, muitas vezes em ações cinematográficas. Ataques que ficaram conhecidos como Novo Cangaço. Em São Paulo, para combater as quadrilhas especializadas, foi criado o Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, o BAEP. Responsável por devolver a segurança aos locais que antigamente eram verdadeiros paraísos de tranquilidade. O crime organizado descobriu a riqueza do interior. Entre as ações mais ousadas estão os ataques conhecidos como Novo Cangaço. Quadrilhas especializadas ostentam armas em cidades com menos de 100 mil habitantes. Fazem bloqueios nas principais vias. Moradores se tornam reféns e escudos humanos, enquanto um grupo de bandidos estoura caixas eletrônicos. Outro ataca a sede da polícia. Por onde passam, espalham terror.
Sempre preparados para o perigo. Com esse lema, o 1º Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar chegou aqui em Campinas há 7 anos e implantou um modelo de policiamento que se espalhou por todo o estado. Os BAEPs são unidades de elite para conter o avanço do crime organizado. O objetivo principal é a pronta resposta. Polícia, deita, deita, deita! Ações Especiais! A criação do primeiro BAEP se deu em 2014, justamente por uma iniciativa do Comando da Polícia Militar do Estado de São Paulo, implantar nas regiões de metrópoles no interior do estado, batalhões cuja capacidade operacional pudesse atender às demandas de combate ao crime organizado, de ações especializadas e de apoio às unidades territoriais. Os batalhões de ações especiais são a pronta resposta da Polícia Militar contra essas ações como o Novo Cangaço. É a resposta rápida para que a gente possa chegar com a tropa especializada nesses locais de conflito. Avança, avança, avança! Treinamentos como este fazem a diferença. Nessa ação, esquadrões do BAEP tomam a comunidade para reprimir o tráfico de drogas. A unidade K9, o cão farejador, é parte fundamental nesta equipe. O protocolo tático do BAEP, um homem ou mais, garantindo a segurança da força de ataque. Sincronizados, eles avançam, acompanhem a ação. Em uma viela estreita passa apenas um homem por vez. Uma emboscada pode ser fatal. Um dos policiais assegura a posição atrás do muro. O colega faz a segurança do outro lado, ajoelhado. Com movimento de cabeça, pede apoio. Um terceiro homem chega para permitir que o esquadrão avance. A unidade K9 segue o grupo. Para o sucesso da operação, o armamento